Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, um ano depois da primeira live que eu fiz com vocês, depois que eu lancei o meu curso, né, minha plataforma de cursos. Então, eu sou Maísa Infante, para quem não me conhece, pode ter gente nova aqui que não me conheça. E aí, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho da minha formação, agora no início, só para vocês entenderem como eu cheguei, tá? E de que forma eu cheguei à perícia, né? Porque já que o título é do zero à perícia 2, porque a gente já teve o 1, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Deixa eu só esclarecer um pouquinho com relação a perguntas durante a live. Eu vou mais ou menos selecionar entre 4 e 5 perguntas durante a live para poder responder aqui. Senão, a gente vai perdendo o foco e o objetivo, tá? Então, é muito importante as coisas que eu tenho para falar para vocês hoje, coisas realmente muito importantes, muito importantes. Eu preparei algo, eu sei que a gente nunca consegue numa live da maneira que a gente prepara, né? Mas eu preparei uma coisa bem bacana. Então, olha só, vamos começar. Eu sou Maísa Infante, hoje perita Maísa Infante, mas eu sou servidora aposentada do TRT-1, tá? Eu sou formada em física, tá? Habilitada também para aula de matemática, tá? Eu fiz de licenciatura e fiz um concurso para o tribunal, passei um dia, vi um jornal, na minha época tinha isso, tinha um jornal pendurado da Folha Dirigida, e eu falei, olhei lá, TRT, não sei o quê, resolvi fazer um concurso e passei. Né, concurso de física, fiz um cursinho de um mês, o edital já estava aberto, gente, acreditem ou não, e eu passei, e cheguei lá, não sabia o que era, nem o que eu tinha que fazer. Tá? Foi assim que começou a minha vida na Justiça do Trabalho, que é um lugar que eu amo profundamente, assim, até hoje. Eu sou, sabe, o judiciário é assim, um órgão fantástico. Sabe, se vocês têm na cabeça de fazer, quero fazer um concurso para lá, façam, estudem, façam, sabe, tem cursos maravilhosos, eu até tenho indicações, quem precisar, eu tenho cursos maravilhosos para indicar para vocês, mas façam, porque é fantástico trabalhar para o judiciário, tá? Então, olha, eu entrei, não sabia o que era e descobri que tinha um cantinho onde se fazia, né, cálculo, né? Tinha cálculo. Falei, opa, essa aqui é a minha área, né? E é isso aqui que eu quero. E me tornei calculista, né? Pulei um pouquinho daqui para lá, de lá para cá, nas varas. Eu fiquei muito tempo com o mesmo juiz, fiquei 14 anos com o mesmo juiz, e quando ele se aposentou, quando ele subiu, ele deixou uma pessoa no lugar, pessoas maravilhosas, e eu fui até me aposentar com essa juíza. Não fiquei pulando, não. Tem gente que adora, tem gente que entra para o tribunal e fica pulando, faz concurso para outro lugar. Eu não, eu amei, fiquei. E o pessoal a minha galera, o pessoal da minha época, sabe, gosta muito também. Então a gente fez um grupo grande, o pessoal ficou por lá, tem gente que ficou. Eu aposentei e tem muita gente que ficou por lá, né? Então lá eu me tornei calculista e, né, na época estavam criando a escola de servidores e eu, né, fui chamada para dar aula. Apavorada, lá fui eu para dar aula de cálculos lá dentro, né, morrendo de medo de todo mundo, e eu aprendi a dar aula lá dentro e me tornei uma instrutora de cálculos muito conhecida, formei inúmeros calculistas dentro do tribunal, e vocês sabem como é que é a fama, né? Aí comecei a ser chamada pela OAB, pela ESA, e também lá dentro do tribunal, fora a ESACS, né, a nossa escola de servidores, tinha também a escola de magistratura, que eu dei aula também, aí começaram a me chamar em cursos particulares, enfim, várias pessoas me chamando, e eu me tornei uma pessoa bastante conhecida nessa área e me tornei uma especialista na área de cálculos, realmente. Então, foram 25 anos dentro do tribunal, tá, como calculista e instrutora de cálculo, e em 2019, então, eu quis me aposentar. Fiquei esperando a hora, já tinha formado alguns peritos, e eu falei, eu acho que é a minha hora, e ouvi uma voz falando, é a sua hora. E eu fui. E me aposentei, e foi maravilhoso. Hoje eu sou perita, né, do próprio tribunal. Me cadastrei,
tá? Com a minha formação em física e o meu registro em licenciatura em física e matemática. Meu cadastro foi aprovado imediatamente, tá? Fiz a inscrição como qualquer outra pessoa, tá? E fui aprovada, tudo certo, com currículo, com tudo, tudo bonitinho, e fui aprovada. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Então, foi assim que eu cheguei à perita, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Já vou chegar aos cursos. Qual a formação necessária para você se tornar perito? O nível superior, tá? E o registro de classe. Vou falar muito sobre isso hoje. Isso hoje, gente, isso é muito importante. Isso é muito importante para falar hoje, tá? Por quê? Porque vocês não têm noção de quantas pessoas me chamam para perguntar, Maísa, eu sou isso, aquilo. Por exemplo, eu sou um tecnólogo em alguma coisa. Eu posso me tornar perito? Gente, o tecnólogo, ele é equiparado a um nível superior, tá? Um tecnólogo, ele é nível superior, tá? O curso de tecnólogo, ele substitui uma licenciatura ou mesmo um bacharelado, tá? Então, sim, só é mais curto. Mas sim, sim, dependendo da formação, sim. Eu vejo, se você entrar lá no cadastro do AJJT, né, você vai ver lá tecnólogo. Então, sim, sim, é permitido, pode. Todos? Não sei. Gente, vocês têm que pesquisar também. A gente não sabe tudo. Não é o fato de você ser um perito ou um instrutor de cálculos, você não sabe tudo, tudo, tudo sobre o cadastro, tá? A gente pode orientar, fazer uma série de coisas, mas todas as profissões, sabe? Tem gente que critica o fato de eu ser física. As pessoas têm noção do que é uma faculdade de física? As pessoas não têm noção. O que a gente estuda? A base de uma faculdade de física é a mesma de engenharia, de matemática, é todo mundo junto. Eu fazia com todo mundo, com o pessoal da engenharia, todo mundo. E fala assim, ela é apenas uma física. Apenas uma física. Eu sou apenas uma física. Uma pessoa que fez uma faculdade de física. Você acredita nisso? Tem muita gente que diminui a minha profissão. São 7 vagas. Não é fácil, eu passei para o UFRJ, sabe? Então, quer dizer, gente, valoriza a sua profissão, valoriza a sua formação, sabe? Você pode fazer muita coisa, muita coisa. Eu tive calculistas amigos meus formados em letras, turismo, tá? E que se dedicaram a cálculos. Quantos e quantos advogados hoje são feríssimas em cálculos? Quantos? Quantos? Tá? Mas não é só isso que eu quero falar. Chegou um momento, tá? Eu gravava muito, muito para vários cursos, vários, e que eu falei, eu acho que eu vou ter o meu curso, porque eu queria um curso de excelência. Queria fazer um curso de excelência, juntando toda a minha experiência. Isso eu respondo muito lá no Instagram, quando o pessoal me pergunta como é que é o seu curso. O meu curso é real. É um curso real, tá? De situações reais. Eu queria juntar toda a minha experiência como calculista do tribunal com a experiência como perita. São 25 anos de tribunal, mais praticamente 6. Né? Vou fazer 6 anos como perita. Então, são 31 anos já na área. Na área. Então, vocês imaginam isso, né? Vocês imaginam o que é isso. Então, não sou melhor do que ninguém, nunca quis ser, nem nada, enfim, mas tenho experiência. E sei como funciona. Sei como funciona pelo lado do calculista, né, do funcionário do tribunal. Então, vou responder perguntas que já me fizeram antes, ao longo, porque eu tenho coisas aqui na minha cabeça que me perguntam direto no Instagram, ou onde quer que seja, no WhatsApp, o que for. E eu queria falar para vocês, exatamente, explicar para vocês que esta experiência, tá? Essa experiência que me levou a ter o meu próprio curso. Por quê? Porque você vem, entende? Eu preciso aprender como funciona, não é só fazer a conta 2 mais 2. Eu tenho que saber, olha, existe uma inicial, tá? Vai existir uma contestação,
Depois, o que vem depois da contestação? Ah, vai vir uma sentença, ou audiências, o que for. Então, os meus cursos fazem exatamente dessa forma. Uma historinha. Eu crio uma historinha. Eu crio uma historinha. Então, essa historinha que eu crio, né, eu faço com dados reais. Tá? O reclamante, reclamado, aí vem, apresenta o cálculo, aí vem o outro vai impugnar o cálculo, aí a gente vai ter que adequar o cálculo, enfim. A gente faz uma história real. Para quê? Porque é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso fazer para aprender cálculo, tá? Para aprender a fazer cálculos, tá? Aí eu falei, eu preciso criar o meu próprio curso, porque eu preciso ensinar. E aí quando eu digo, gente, eu não sou vendedora de curso, eu não sou. Isso aí é uma coisa que eu não sou. Eu não sou vendedora de curso, eu sou professora, tá? Eu sou professora, porque o que eu quero é que vocês aprendam. Então eu converso durante a aula gravada, eu converso com vocês. Quem é meu aluno já sabe. Eu falo, o que vocês estão pensando disso? Eu converso durante a aula, tá? Então, é uma aula gravada que eu torno o mais dinâmico possível, né? Essa aula. Então, o que acontece? Eu faço uma coisa real, porque só assim vocês vão aprender, tá? Só assim vocês vão aprender. Acho que já tem uma pergunta. Qual a primeira pergunta, Guilherme? Rapidinho, já estão me perguntando. Bom, primeira coisa, um curso, tá? Vou responder. Me empresta aqui para eu poder ler essa. Deixa eu ver aqui, essa pergunta. Espera aí, pode deixar. O que você escreveu aí? A pergunta? Eu fiz um curso seu em 2020, que eu ia separar em partes. Eu fiz um curso seu em 2022, um curso seu em 2022. Já posso me inscrever nos tribunais? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso, gente? Olha só, em primeiro lugar, um curso de 2022, ele já está vencido, tá? Nós estamos em 2025 e o PJ Calc, tá? O sistema PJ Calc, que eu vou mostrar aqui para vocês, a versão que a gente está agora, tá? É a versão 2.13.2. E desde a versão 2.13.1, a gente já começou a trabalhar com a taxa legal. Aqui essa live vai virar um aulão, hein? Tá virando um aulão isso aqui. A gente já começou a trabalhar com a taxa legal. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exercício, tá? Para mostrar para vocês o que é isso. O que é a taxa legal. Olha só. Não vou dar aula de PJ Calc não, hein? Pelo amor de Deus. Vou mostrar aqui para vocês. O que é a taxa legal? Olha aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Taxa legal? Isso aqui começou, tá? Em 2024. Vou mostrar para vocês a lei. A lei 14.905, tá? Que alterou um artigo e que a gente passou a ter a atualização de uma forma diferente. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Vou mostrar aqui para vocês. E agora, olha só. Então, a gente tem a taxa legal, né, a partir de 30/8. Quando? Quando a sentença é omissa, tá? Não fala nada, ou que se houver alguma outra determinação. Gente, não é aula, eu já estou virando aula isso aqui, para. Olha só, a gente vai aplicar a taxa legal a partir de 30/8/2024, tá? Então, da onde que vem isso? Da lei, tá? Da lei 14.905, tá? Tá aqui. Lei 14.905 de 28 de junho de 2024. Tudo mudou. Então, se você tem um curso de 2022, que é, voltando à pergunta, tá? Eu falei, eu tenho um curso seu de outra plataforma de 2022 e quero saber se eu já posso me inscrever nos tribunais. Gente, a pessoa tá lá atrás, tá na versão errada, não vai estar na 2.13.2 e não tá por fora. Olha só, essa lei, ela altera a lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tá? O quê? Olha só, olha aqui. Vai falar aqui no artigo 406
que é o que interessa para a gente, tá? Vai falar dos juros e correção, tá? Chega, acabou a aula. Só estou mostrando para vocês a mudança que aconteceu no PJ Calc, tá? A partir da versão 2.13.1, tá? E aprimorou na 2.13.2. Aí ficou bonitinho. Taxa legal, tudo bonitinho, tudo legal. Então, se você tem um curso anterior, tá? Você já está fora disso. A gente vai ter agora, a atualização do PJ Calc básico. Agora, já. Daqui a pouco já vai lançar a atualização. Entendeu? E a gente vai ter uma Masterclass também, que eu vou fazer um exercício de presente para os meus alunos, tá? E vocês estão sabendo agora aqui, já com a taxa legal. Entendeu? Agora, gente, esquece essa ideia de que um curso te deixa pronto, apto a fazer, a se inscrever nos tribunais. Um curso, gente, é uma formação. É uma formação. Vamos voltar para o assunto da live, pelo amor de Deus. Acabou o PJ Calc, tá? Só quis mostrar a mudança. Olha só. O que acontece? A gente precisa trabalhar muito. O que eu preciso para ser perito? Para me inscrever nos tribunais? Estudar. Fazer curso. Gente, não estou vendendo curso, não. Estudar. Fazer muito, muito curso. Muito curso, trabalhar, fazer muito exercício, vai lá, faz de novo, vai lá, faz de novo, vai lá, faz de novo, e faz. Muito, muito, muito cálculo. Que tipo de cálculo que eu tenho que fazer? Que tipo de exercício que eu preciso fazer? Exercícios reais. Senão você vai se deparar com um processo e vai vir como todo mundo vem. Socorro, mas eu fui nomeada, não sei nem por onde começar. E vocês têm que entender uma coisa. Às vezes, na sua nomeação, você não vai ter exatamente aquele exercício do seu curso. Tá? Pode não ser exatamente o exercício do curso, mas é semelhante. Por exemplo, você foi nomeada num processo em que tenha diferença salarial, tá? Alguma coisa nesse sentido. Chutei, tá? Você fez milhões de exercícios comigo, você fez a formação toda, do liquidação até o avançado, milhões de exercícios com diferença salarial. Desde a liquidação eu ensino a fazer na mão, no Excel, e depois no PJ Calc. Então, você pode não ter exatamente aquele, mas o princípio você tem. E começa a aplicar. Gente, ninguém vai pegar na sua mão e falar, olha, é assim, 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 assim. Tá? Ah, Maísa, você vai ensinar a gente a fazer laudo e parecer, você vai fazer modelo? No curso de perícia, eu vou ensinar vocês como proceder, como chegar a um laudo, alguma coisa. Gente, mas eu não vou fazer o laudo, não vou fazer para você o laudo, nem um parecer. Olha só, antes de eu me tornar perita, tá, eu trabalhei com algumas pessoas e eu elaborei laudos para algumas pessoas, tá, que se tornaram peritos e tudo, e quando chegou na minha vez, eu criei meu próprio laudo. Fui vendo, o que eu preciso? Eu preciso que tenha admissão, demissão, apresentação, uma apresentação solicitando a expedição do alvará, aquela coisa toda, uma introdução ao laudo. Depois, o que eu preciso? Dados. Onde que eu consultei tudo? Depois, quais foram as verbas deferidas? E aí você vai pegando. Tem muito modelo. E você vai criar o seu próprio modelo. Já vi várias pessoas que pegam e copiam o modelo de uma pessoa. Como tudo na vida, né? Às vezes, um dia, essas pessoas conseguem fazer o próprio modelo. Agora, você vai ensinar para a gente o modelo do laudo? De qual laudo vocês querem? Gente, vocês têm que aprender a criar. Vocês têm que pegar da sementinha e plantar a árvore. Tá? Então, você aprendeu a diferença salarial, você tem que ser capaz de entender como se faz um reajuste, alguma coisa, a diferença por paradigma, a diferença de alguma coisa, porque não pode ser, nunca vai ter em nenhum curso um exemplo exatamente igual ao processo que vem para você, mas vai ser semelhante. E você vai conseguir fazer tranquilamente. Mete a cara. Eu sempre falo, vamos lá, não vai ser difícil, vai conseguir. Tá?
ok? Então, um curso não faz um perito. Um curso não faz um perito, tá? Curso PJCal que é atrasado, né? A gente já trabalhou na versão nova, tá? Só que a gente ainda não trabalhou com a taxa legal. Mas a gente vai trabalhar porque vocês vão ter essa masterclass, tá? Já já vou estar anunciando essa masterclass. Eu já estou aqui indo demais além em PJCal que é aqui. Agora eu queria dar um conselho para vocês, tá? Muita gente fala para mim o seguinte, momento, gente, eu falo demais, tá? Olha só, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu sou formada em física e muita gente, muitas vezes fala, ela é apenas uma física, ela não é capaz de fazer esse processo, em petição isso, tá? Fica público. E não conhece o que eu faço, não conhece o meu trabalho, 30 anos de experiência, enfim. E tem gente que me pergunta, mas eu estou fazendo contabilidade, uma vontade de largar, porque eu já tenho um curso de administração, já tenho um curso de matemática, já tenho. Não larga, não larga, não larga a contabilidade. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. É, fala. Sou técnico em contabilidade. O que posso fazer no universo dos cálculos? Pois é, entendeu? Tem o técnico em contabilidade e tem a pessoa que fez a faculdade, né? Também, de ciências contábeis. E eu vou dizer, não largue, não largue. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês uma coisa. Ano passado, ano de 2024, eu sofri perseguições, denúncias anônimas, tá? Com relação à minha formação. E foi tudo embora, porque não tem nada de errado comigo, porque eu recebia muita nomeação. Eu fui perseguida por isso. Eu sou muito nomeada. Eu sou muito nomeada. E por que eu sou muito nomeada? Porque eu procuro fazer um trabalho de excelência. Desde o meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi um trabalho de excelência. Eu quis fazer o melhor laudo do mundo. E eu ficava nervosa, a mão suava, sabe? É assim. Eu não tinha ninguém para perguntar. Eu não tinha ninguém para perguntar. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu não tinha a Maísa, não tinha ninguém para me esclarecer. Eu não tinha alguém acima que pudesse me falar como fazer. Eu fui metendo a cara e fui. Aí fui vencendo um, vencendo o outro, vencendo o outro, tá? E comecei a fazer um trabalho de excelência e aí as pessoas falam: "Nossa, o laudo da Maísa parece até a aula dela. O laudo é muito claro, é muito explicadinho, é muito bacana". E aí você vai, fala que você tá fazendo, você é um técnico em contabilidade. Você sabe que para perícia exige um nível superior, mas uma pessoa com nível técnico pode fazer muita coisa. O que pode fazer muita coisa? Você pode trabalhar, como eu já falei isso em várias vezes, já falei no meu podcast, já falei na outra live, tem muita gente que para fazendo cálculo para empresas, para advogados e tudo e ganha uma grana. Só não vai cobrar R$ 100 por um cálculo, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Eu falei ano passado, pelo menos R$ 400 e já estamos em 500 ou mais. Quando você vai fazer um cálculo para alguém, você tem que pensar que, por favor, não me matem empresas e advogados. Vamos valorizar o trabalho da pessoa que faz um cálculo. Que seja um contador, que seja um calculista, porque todo mundo que faz cálculo é um calculista. Tá? Não importa a profissão, é um calculista. O técnico, a pessoa que tem um nível técnico, tá? Ela vai chegar até um certo ponto, tá? Ela pode fazer cálculos para advogados, para empresas, o que quiser, ou pode até se tornar assistente técnico. Olha o nome. O que é o assistente técnico? É aquele que faz os cálculos para as partes. Tá? Vem um assistente técnico do reclamante, assistente técnico da reclamada. E vai fazer o quê? Vai dar assistência às partes. E isso a pessoa pode ter o quê? Nível técnico. Pode ter nível técnico. Sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito. Você ter um nível técnico, você pode ser um super, tá? Ter feito contabilidade, ter nível técnico e ser, sabe, top, top, top. Tá? E tem gente que fica por aí.
que não quer chegar à perícia. Gente, ser perito dá trabalho pra caramba. Eu trabalho de domingo a domingo, tá? De domingo a domingo. E não é assim, pô, ganha dinheiro. Gente, se vocês vissem a lista do que eu tenho para receber ao final, quando recebe? Quando recebe. Não é sempre, não. Tem muita coisa que eles vão requisitar o regional. Em um processo que você pode estimar em 3 mil, 4 mil, que for, você vai receber R$ 1.000. Porque vai vir do regional. E eu, como ex-funcionária, nem isso eu posso. Desde o ano passado. Tá? Então, se o processo, o reclamante tiver gratuidade de justiça, tá? E for a parte sucumbente, acabou. Acabou para mim. Nem do regional eu posso. Tá? Eu, no caso, porque sou funcionária, aposentada. Tá? As outras pessoas vão receber. Tá? Mais 1.000. Então, não é assim. Agora, a vida é suada. Para você começar, é mesmo. E aí você vai me perguntar, eu estou fazendo contabilidade, estou na faculdade, eu estava falando sobre isso quando entrou essa pergunta do técnico. O técnico vai aonde quiser, tá? Respondido. Pode trabalhar para empresas, para advogados e pode trabalhar como assistente técnico, tá? Agora, se você está fazendo a faculdade, de contabilidade. Estou cansado, mãe, não aguento mais, Maísa. Vai ao final. Você não vai sofrer perseguição. Você não vai sofrer nenhuma perseguição. Você sabe que você vai precisar fazer um curso de cálculo. Você sabe, eu tenho muito aluno contador. Muitos alunos. Eu tenho na minha equipe também contadores. E sabe, eu sei muito bem como é a faculdade. Você vai precisar fazer também cálculos trabalhistas. Por quê? Vou falar agora aqui para vocês de um decreto, tá? Vou falar de um decreto Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, tá? Que fala quais são os trabalhos técnicos da contabilidade. Tá? São considerados trabalhos exclusivos do pessoal da contabilidade. Organização e execução de serviços de contabilidade em geral, escrituração de livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento de balanços, etc. Então, isso é atividade exclusiva do pessoal da área de contabilidade. Tá? Da área de contabilidade. Tá? Mas a perícia ela é aberta para todos com nível superior e registro de classe. Então, muitos processos o pessoal vai dizer, olha, você é apenas um advogado, você é apenas uma pessoa formada nisso, aquilo, não, esse é só o contador que pode. E, na verdade, não é. Não é assim. Vocês sabem disso, tá? Agora, o pessoal da contabilidade não para a faculdade, não para. Vai até o final. Vai até o final, porque aí você vai ficar habilitado também como contador, tá? Como contador. E aí não vai ter qualquer dúvida, tá? Não vai ter qualquer dúvida. Eu recebo muito essa pergunta, tá? Tanto do técnico quanto da pessoa que está já na faculdade, ok? Então tá, assunto encerrado. Na verdade, gente, existe um vício de linguagem, tá? E hoje eu estou batendo bastante nessa tecla sobre falar sobre contabilidade, sobre tudo isso. Isso é muito importante, tá? Porque muitas pessoas desistem de fazer alguma coisa na área de perícia ou de cálculos por não ter cursado contabilidade. Você pode ter cursado, excelente, maravilhoso, se você fez faculdade de ciências contábeis, mas você pode ter outro nível superior, senão o sistema JJT não estaria aberto para todas as pessoas de nível superior, tá? O que acontece? Existe um vício de linguagem, tá? Em que a perícia de cálculos é chamada de perícia contábil, tá? Às vezes nomeiam como perito contábil uma pessoa que não fez contabilidade, mas não quer dizer, por exemplo, durante o meu tempo no tribunal, o pessoal que trabalhava como calculista era chamado de contador, sem nunca ter feito contabilidade. Curiosidade, tá?
Nós éramos chamados de contadores, tá? Era o setor de contadores. Nosso setor era o setor dos contadores. Manda para o contador, manda para o contador, manda. E ficou. E ficou. Esse nome ficou, tanto que a gente é nomeado para perícia contábil. Tá? Se você não fez contabilidade, isso é um conselho do coração dessa pessoa aqui. Tá? Substitui o nome contábil por perito judicial, perito calculista. É assim que eu me intitulo hoje. Tá? Perito judicial, perito calculista. Ou apenas, o que você faz? Eu faço cálculos, eu sou um calculista. Você é um calculista. Você é um calculista desde o momento que você começa, tá? Você é um calculista. Depois você pode ser um assistente técnico calculista e você pode ser um perito calculista. Você vai ser sempre um calculista. Quem faz cálculo é calculista. Mas existe esse vício no nome contábil, tá? Existe esse vício. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente fala, Maísa Infante, perita contábil, e você não é. Se você for estudar realmente o termo contabilidade, mas lá no tribunal, é assim que é chamado. É assim que é chamado. E aí, para que você não sofra nenhum problema, nada, se você sua profissão é outra, você é um administrador, você é um engenheiro, então, fala que você é um perito judicial. É melhor. Embaixo do meu nome, Maísa Infante, vem perito judicial. Há algum tempo. Eu tirei, né? Tudo que tem relacionamento. Para o quê? Não sofrer esse tipo de coisa. Tá? Apesar da gente saber que a contabilidade vai cuidar mais dos balanços, esse tipo de coisa. O cálculo trabalhista mesmo, a hora extra, a verba rescisória, essa coisa toda, é feita pelas pessoas, pelos calculistas. Tá? Ok? Tranquilo? Tá, gente? Qual é a outra pergunta? Você falou? Tem que ser amigo do juiz para ser nomeado. Desculpe, gente. É verdade que tem que ser amigo do juiz? Gente, que pergunta é essa, gente? Como assim? Tem que ser amigo do juiz para ser nomeado? Como assim? Olha só, não, não. Claro que eu fiz algumas amizades no tribunal e tudo, mas não. Gente, por que vocês acham que tem que ser amigo do juiz para ser nomeado? Que coisa feia. Isso é feio, sabia? Isso é muito feio. Pelo amor. Essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Não, para você ser nomeado, você tem que se cadastrar no sistema, tá? No AJJT. Você tem que se cadastrar bonitinho, ver se você vai pagar ISS, que vocês não querem pagar o ISS, tá? O Imposto sobre Serviço. Perito é pessoa física, tá? É como pessoa física, você vai pagar. Ah, não, minha empresa. Não, é pessoa física. E você vai pagar bonitinho, tudo bonitinho. Estou falando mais sobre perícia aqui no momento, mas estou falando dos calculistas, tá? Em geral. Agora, o que você tem que fazer para ser nomeado? Você tem que se cadastrar. Em algum momento você vai ser nomeado. E você tem que aproveitar aquele momento. Como aproveitar aquele momento? Fazendo um trabalho de excelência. O que eu falei para vocês? O meu primeiro laudo foi aquele laudo, parecia que veio de ouro. Assim. Veio, sabe, um laudo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque eu queria que ficasse o melhor laudo do mundo. E as pessoas adoraram. Logo eu recebi uma nomeação com 300 substituídos. Olha que emoção. Foi nos meus primeiros trabalhos no tribunal. Recebi de uma vara até fora do Rio de Janeiro. E aí, nossa, eu me dediquei absurdamente àquele processo. Absurdamente. E o que aconteceu? Aí começaram. E volta e meia vem um processão desses, que a gente tem que fazer. Isso no curso de perícia eu vou falar. Estimar pelo provimento, né? Essas coisas todas. Tudo isso eu vou ensinar para vocês. Agora, pegar a mão de vocês e falar, olha, é assim que se faz um laudo parecer? Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Cada laudo é um laudo, cada caso é um caso. Tá? Você vai ter o seu modelo padrão.
Tá? Esse é o modelo da Maísa, esse é o modelo do Paulo, esse é o modelo da Cláudia, esse é o modelo. Você tem que ter a sua identidade. Isso é uma coisa muito pessoal. É o que você vai entender que é o melhor para mostrar ali. Agora, ser amigo disso, daquilo, e vou falar mais, hein? Eu vou além. Eu vou além, tá? E ficar visitando vara, balcão virtual, como já me perguntaram, tá? E mandando e-mail, essas coisas, gente, esquece. Não é por aí. Não é por aí. Fala. Porque eu. Fala. É bom enviar e-mail para as varas, visitar, falar pelo nome, falar pelo balcão virtual. Olha só, olha como eu sei. Gente, isso me perguntam tanto isso no Instagram, mas tanto. Você acha que vale a pena balcão virtual? Gente, eu imagino o pessoal lá trabalhando, aí chega, eu vou num balcão virtual, fala: Oi, olha só, eu sou perita, me nomei. Gente, como assim? Como assim? Sabe, eu não sei se isso é pior ou se você achar que tem que ser amigo de alguém. Sabe? Como assim? Sabe, não é assim. E as pessoas ficam até, sabe? Claro que você pode chegar e falar, tem alguns tipos de perícia, sabe? Perícia médica, tem algumas perícias de engenheiros, alguma coisa de insalubridade ou de periculosidade, algumas coisas que são mais raras, fisioterapeuta, algumas coisas assim, que às vezes é bom você se apresentar, porque as varas precisam. Eu me lembro na minha época, quando eu trabalhava como funcionário, a gente ia passando o nome de uma pessoa que fazia lá perícia, era na área médica que ninguém conhecia. Agora, o perito de cálculos, né? Porque virou moda, porque as pessoas falam que você vai fazer um curso, você vai se inscrever nos tribunais e vai ganhar 7 mil por laudo. E isso é uma grande mentira. E você fica decepcionado, porque você investe, você vai comprar esse curso, e às vezes os cursos são muito caros, entendeu? Você não vai ter uma formação. O que eu falo de uma formação? Formação mesmo, entender o cálculo. Entender. É por isso que eu faço liquidação de sentença, PJ Calc básico, intermediário e avançado. Tá? E vou fazer o que agora? A atualização desses cursos. Primeiro, uma masterclass falando da taxa legal. Eu preciso, eu devo isso a vocês. Eu devo isso a vocês. Tá? Eu preciso falar sobre isso, porque foi logo depois. Agora, você ficar mandando e-mail, se existe um cadastro hoje, e tem sorteio, gente. Tem sorteio. Sabe? Ou você vai ser sorteado, ou você vai ser escolhido, ou vão olhar o seu currículo. Não adianta você ficar indo chamando no balcão, mandando e-mail. Desculpe, tá? Isso é a pura verdade. Se alguém te falar para fazer isso, não é verdade. E se alguém te falar que você vai fazer um curso e que vai ser perito, também não é verdade. Eu vou sempre te falar a verdade. Por isso que eu digo que eu não sou vendedora. Se eu fosse vendedora, eu ia falar, ó, compra um curso e pronto. E a mim interessa que você fique super satisfeito, tá? E que você se forme realmente, tá? Você tem uma formação completa, para aí sim você fazer o curso de perícia. Então não adianta você falar, Maísa, pô, você não lançou ainda o curso de perícia? Pô, tô aqui ansiosa. Gente, você já fez quantas vezes lá os exercícios? Você já fez os 4 cursos? Tá? A nossa formação? Quantas vezes você já fez? Tá afiadíssimo? Tá maravilhoso? Senão não dá, não adianta, não adianta, tá? E mais, tá? Vou falar mais. O que acontece, tá? Eu tô cheio de dicas aqui para vocês. Então falei, troca o nome para perito judicial ou calculista, se você tá trabalhando com cálculo. O que você pode fazer quando embargam a sua nomeação? Você é nomeado, fui nomeada, aí vem uma das partes diz, não, ela não é capaz de fazer isso. Pode acontecer. Acontece comigo várias vezes, tá? E aí eu tenho que provar, mostrar que eu sou boa, que eu já atuei naquela área, já fiz cálculos, digamos, né, de algumas empresas, enfim, específicas de complementação de aposentadoria, enfim, algumas coisas mais específicas de
de companhias, empresas que são estatais, enfim, uma série de coisas diferentes. E eu tenho que dizer, ó, já fiz esse, inclusive para esta, e eu tenho que então me defender. A gente não vai sempre só, ganhei, fui nomeada, não, não, entendeu? Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Você pode sim ter problemas, tá? Com a sua nomeação, tá? Ou pela sua formação, ou por sua falta de experiência, ou o que for. Ou porque a pessoa, ai meu Deus, tem gente que é assim, tá? Eu tenho uns escritórios que são coleguinhas, sabe? Que adoram embargar minhas nomeações. Eu sou nomeada, e aí, quando me conhece, a vara já me conhece, fala, não, ela já é uma perita de confiança do juízo e ela que vai fazer. Já fez vários cálculos dessa matéria, enfim, o que for. Mas nem sempre vai ser assim, né? E muitas vezes você perde uma nomeação porque embargaram a sua nomeação, tá? Então, isso também acontece. Então, a nossa vida não é molezinha, não, tá? A vida do perito não é moleza. Então, quando eu falo do zero à perícia, é uma escalada, gente. É uma formação, não é acordei perito, não. Eu não acordei perito, não. Claro que ninguém precisa fazer 30, 25 anos, 30 anos para chegar a perito, como eu, né? Tadinho de vocês. Não, mas o que eu quero dizer é que vocês têm que estudar e para poder se formar, para chegar lá, né? Como eu falei na outra live, eu falei, a gente não entra numa empresa já na presidência, né? A gente tem que ir subindo, sendo promovido, né? Então, por que eu faço essa formação? Liquidação, básico, intermediário e avançado. Para que você possa ir galgando, para você ir subindo, para chegar lá no topo. Tá? Aí sim, você pode dizer, agora tô legal, tô bem, tô me sentindo segura, já vou me inscrever. Você não vai mais me perguntar agora se com um curso você já pode se inscrever, né? Por favor. Qual a pergunta? Fala. Diferente. Quando vai lançar o curso de perícia? Eu já falei aqui, acabei de falar aqui. Falei, olha só, gente, eu vou lançar o curso de perícia. Eu estou trabalhando ainda esses cursos, o liquidação, o básico, intermediário e avançado. Por que eu não vou lançar já o de perícia? Vou lançar esse ano ainda, mas eu quero primeiro fazer a atualização do básico. Eu quero fazer a atualização do básico, principalmente pela taxa legal. Sabe, eu tenho que mudar um pouco algumas coisas e eu tenho que entrar com a taxa legal também, porque vocês precisam disso, para atuar como peritos. Vocês estão entendendo? Que tem gente que já se inscreveu com os 4 cursos, tá? Depois eu vou fazer o de perícia. Aí eu vou olha como é que a gente vai estimar, como é que a gente vai avaliar, tá? Se você tiver com esse tipo de dúvida, tá? Agora, eu vou lançar ainda esse ano. Acho. Deve ser. Já estamos em quê? Em maio. Eu preciso atualizar o curso básico primeiro. Eu preciso atualizar para que vocês aprendam coisas novas, que vocês vão precisar como perito. O que adianta? Chegar lá na hora e você não sabe fazer uma atualização. Entendeu? Mesmo que não seja tão gordo como foi o outro curso básico. Pode ser talvez um pouquinho menor, um pouco, talvez menos exercício, mas eu preciso primeiro atualizar o básico. Tá? Aí para vocês entenderem, para poder lançar o de perito. Tá? Bom, gente, então, olha só, resumindo o que eu queria falar para vocês, tá? O que eu preciso para ir do zero à perícia, né? Agora já num nível mais elevado do que a primeira live que a gente fez. Estudar. Quando eu fiz a outra live, a gente não tinha os 4 cursos ainda. E agora a gente tem. Meter a cara. Como a gente falava na minha época que a gente estudava. Estudar, fazer, refazer, estudar. Muita gente já está se tornando perito, já está trabalhando com esses 4 cursos. Então, eu vou fazer o curso de perícia sim. O mais importante é a sua base. Não precisa ser amigo do juiz, não precisa ir fazer balcão virtual, nem mandar e-mail. Você se inscreve na JJT e você pode sim, após, o meu conselho é após os 4 cursos, tá?
Se você quiser fazer um e se inscrever, você vai ficar socorro, tá? Ok? Vou ensinar a estimar no curso de perícia, vou ensinar como fazer quando tem mais de substituído, vou ensinar uma série de coisas, sim, vou ensinar. Eu não vou segurar a sua mão para fazer por você, mas eu vou te dar todo o caminho e todo o suporte para que você se torne um perito bem bacana, como eu já estou te dando. Porque, para mim, esses 4 cursos são a melhor coisa que vocês têm para se tornar um perito. Isso, para mim, é a melhor formação. Tá? É muito completo, e eu precisava falar isso para vocês, porque as perguntas vêm sempre assim: um curso não forma ninguém, e nem 2 cursos. Você precisa estar seguro, uma formação completa, tá? E eu estou sempre à disposição, gente. Eu estou sempre no @perita Maísa Infante, no Instagram. Todo mundo que chama fala, cara, eu estou falando com você mesmo? Ai, que emoção. Eu falo, gente, como assim? Claro que eu falo, eu respondo, eu ajudo, eu faço. Se a dúvida é maior, eu falo para me mandar um e-mail, entendeu? Eu estou sempre disposta a apoiar vocês e ajudar vocês, tá? E a explicar o que vocês precisam, tá? Estou sempre por aqui. Eu desejo a todos vocês uma carreira maravilhosa, carreira de nível técnico, nível superior, o que for, de calculista, maravilhoso. Pensa, eu sou um calculista. É isso que vocês têm que pensar. Eu sou um calculista. Eu sou uma calculista. Maísa é calculista, tá? Hoje eu sou uma perita calculista, tá? Eu era só calculista do tribunal, tá? Nunca fui assistente técnico, já fui convidada a ser, mas não dava, tá? Ia dar problema com algumas perícias, e me tornei então uma perita calculista. Nós todos somos calculistas, tá? O que você vai fazer com isso? É você que vai decidir, tá bom? Eu estou sempre aqui para poder te ajudar, tá? Aguardem a nossa Masterclass, ok? Bye!